Antes de começar, entretanto, eu vou... de manhã nós tivemos aqui a grata surpresa de ler uma mensagem do presidente Lula ao nosso evento. Quem não esteve aqui no início da manhã, talvez não sabe dessa informação, mas nós tivemos essa grata surpresa. Lemos aqui um fato bastante emocionante, porque a gente sabe o quanto que isso toca cada um de nós e o quanto que isso representa, né, para esse coletivo, esse movimento que nasceu da inspiração das pessoas. Agora à tarde nós também temos uma mensagem que nos foi enviada pela Dora Encontre, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A Dora nos presenteou com uma mensagem e nós, a pedido dela, endossado por todos nós vamos pedir para a Ana Cláudia Laurindo nos fazer a gentileza de ler essa mensagem. Pode ser? Carta aos Espíritas à Esquerda. Queridas e queridos presentes aqui, ou conectados pela mente e pelo coração, como eu, que escrevo de Bragança Paulista, pelo menos para me fazer presente com palavras e ideias, já que não pude comparecer em carne e osso. Não é preciso dizer que estamos atravessando um momento histórico complexo e que muitas vezes nos deixa atônitos e angustiados. O capitalismo, encarnado agora como neoliberalismo, sustenta-se nas raízes milenares do patriarcado, da escravização dos povos, da opressão violenta dos corpos e das almas. Mais miséria, mais exploração, mais repressão se delineiam no horizonte, já que a ideia do Estado mínimo é o Estado com nenhum benefício social e com o máximo de repressão militar, como estamos assistindo agora mesmo no Chile, país que foi o laboratório dessa agenda neoliberal predatória. Ainda nesse cenário, apresenta-se o nosso planeta em graves convulsões climáticas, também provocadas pelo poder do capital inconsequente, que devasta, queima, explora e mata. E nós, espíritas, que nos achávamos possuidores de todas as respostas, de todas as soluções, como nos supunhamos no ápice da evolução espiritual, estamos divididos entre aqueles que aderem a essa agenda, seja por má fé ou ignorância, e aqueles que, como nós, aqui dessa ala, nos vemos perplexos e às vezes desanimados. Considero, entretanto, alvissareira a notícia de que estamos nos unindo, pelo menos uma parte do movimento espírita, e a meu ver este grupo está crescendo, para tratarmos pautas urgentes de mudança do mundo e de ativismo consciente. O Espiritismo é uma filosofia progressista, vem do Iluminismo e atualmente deve ser relida como tal, dentro dos parâmetros progressistas do século XXI. As pautas que nos interessam hoje, a nós, espíritas à esquerda, são inúmeras. A igualdade e a justiça social, a superação do patriarcado, o combate a toda espécie de preconceito e discriminação, o cuidado com a Mãe Terra, tão extenuada que grita por socorro. Como são pautas que interessam a outros grupos progressistas como nós, fora da redoma espírita, devemos fazer pontes de diálogos com eles, porque mais do que nunca precisamos unir forças em torno de objetivos comuns. Há tanto a fazer, há tanto por que lutar. Por isso não nos cabe o desânimo, não nos cabe a apatia, não nos cabe a deserção e nem uma suposta neutralidade, que possa significar conivência com o ódio, com a violência e com a exploração. Como espíritas, cabe-nos a luta sem violência, a resistência firme sem ódio, o trabalho pela melhoria da sociedade e do planeta,
mesmo com sacrifício de nossos interesses pessoais. Como espíritas, cuidemos-nos uns dos outros para aguentarmos os tempos sombrios que ainda demorarão um tanto a passar. Conectemo-nos também com os espíritos que já lutaram em suas épocas em todas as plagas para melhorar um tanto esse mundo. Lembro aqui o próprio Jesus, que entendemos não como um mito a ser adorado, mas como um exemplo de amor e fraternidade a ser seguido. Lembro Francisco de Assis, Gandhi, Martin Luther King, entre os educadores. Lembro Comênios, Pestalozzi, Kardec. Entre os brasileiros, lembro Eurípides, Bassanufo, Anália Franco, Herculano Pires, Chico Mendes, Betinho, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e tantos outros. Lembro também Leon Denis, operário autodidata, que promoveu um diálogo entre socialismo e espiritismo. Entre esses citados, há católicos, protestantes, espíritas, hindu e ateus. A todos esses e outros que possamos lembrar, evocamos para nos inspirar e nos fortalecer nessa luta, porque agora é a nossa vez. Agora é a nossa oportunidade de dar a nossa contribuição. E que essa contribuição não seja apenas de palavras, mas de gestos concretos, de vivências reais. Um grande abraço a todos os presentes e envio meus votos de que esse evento seja o início de um grande e fecundo movimento de espíritas à esquerda. Que esse e outros encontros possam gerar propostas de ação palpáveis, coletivos atuantes e engajar a todos nós, mais ainda, no propósito de resistir ao avanço das sombras, clareando os caminhos para um novo tempo. Dora Encontro. Muito obrigado. E aproveitando o ensejo, eu queria pedir a Fábio que me trouxesse aqui essas flores para que a gente pudesse oferecer a Ana Cláudia, que hoje é aniversário dela. E ela gentilmente, de coração aberto, essas flores em nome do coletivo, em nome de todos nós, e ela aceitou o convite para vir para cá com muita alegria no coração, no dia do próprio aniversário, e festejou estar aqui com a gente. Então nada mais justo que a gente reconhecesse. Bom, então acho que agora a gente podemos começar, né? Então eu queria pedir licença para passar a palavra para ela mesma, para Ana Cláudia, aproveitando que ela estava, né, já no movimento. Então, por favor. Pedir licença a vocês para quebrar assim, esse protocolo construído aqui, porque eu sou professora. Eu não sei vocês outras professoras e professores que estão aqui, mas ficar em pé parece que deixa a gente com um fôlego diferenciado. Desse modo, aqui está a pensadora espírita, a livre pensadora espírita, inspirada no espiritismo para além de dogmas, para além de limites ideológicos ou religiosos. Um lado de um espírito que anseia pela humanização, porque também já carrega na presente experiência marcas dolorosas de toda essa predação humana tornada pauta naturalizada do poder, da dominação, da destruição, como alimento do egoísmo, a pior chaga da humanidade. Antes mesmo de me tornar
uma pessoa marcada, de me tornar uma mãe afetada pelo assassinato de um filho jovem de 16 anos. Antes mesmo de me tornar uma insígnia de pessoa perseguida por aqueles que almejam o domínio de todas as liberdades e o sufocamento das expressões humanas, eu já caminhava junto aos irmãos espíritas. Eu já vivenciava aqueles momentos fagueiros, onde todos nos deixamos embevecer pelas ilusões de estarmos entre os escolhidos, os protegidos, com todos aqueles mentores maravilhosos a nos resguardar a entrada e a saída, à direita, à esquerda, do lado, à frente, nos sentindo privilegiados e por isso contentes dentro das nossas próprias bolhas. Mas a dor, ela também tem os seus ensinamentos, assim como o amor, assim como a poesia, o encontro e a vivacidade nos fazem perceber que sozinhos estaremos sempre em posição inferior àquilo que nós conseguimos ser quando nós percebemos o outro como igual em direitos, liberdades e herança crística. Assim sendo, o Espiritismo, separado dessa vertente social, vem se tornando e se revelando aos olhos de cada um de nós, de maneira muito particular, a partir do pleito de 2018, quando, diante do nosso senso comum, as máscaras, elas foram caindo uma a uma e mostrando a ignorância que mantinha toda essa ilusão de salvacionismo individualizado dentro dos centros espíritas. A caminhada foi se tornando exigente. Não é mais sozinha ou junto daqueles que folgam nas zonas de conforto que o meu coração de mulher, de mãe, de brasileira, de eleitora e de cidadã encontra mais o amparo que o véu do bom relacionamento vinha encobrindo. Falar sobre esta imensa decepção não é mimimi, nem chororô. É gratidão, porque nós não estamos mais nos deixando atrasar pelos anseios do nosso próprio ego. E nós estamos percebendo que entre nós e que entre os nossos irmãos de casa espírita, o chamamento do crescimento é contundente. Superar a infância espiritual que nos iludiu dentro de bolhas é mais que necessário. E agora nós não temos mais como voltar atrás. Nós não queremos mais voltar atrás. Porque se antes nós estávamos presos em angústias individuais, hoje nós estamos encontrando caminhos de fazer diferente de maneira coletiva. Nós estamos analisando os nossos erros. Nós não estamos nos digladiando. Nós não estamos nos combatendo. Nós estamos aprendendo uns com os outros, cada qual ao seu modo, que essa terra não é um lugar de expiação e condenação, mais do que um lugar de encontro, reencontro, construção, desconstrução, reconstrução, superação das nossas próprias mentalidades.
Nós já não estamos satisfeitos com todas as teorias que discorreram e que nos enfiaram goela abaixo em lindas e suaves palestras no decorrer dos nossos anos de frequência nas casas espíritas. Nós estamos sendo chamados, estamos sendo convocados a assumirmos a maturidade que todas essas experiências nos fizeram acumular. Então, a partir de agora, eu não tenho que ficar esperando que um palestrante traga a sua participação para resolver os dramas íntimos. Eu sou convocada a utilizar todo o material que eu já acumulei enquanto ouvinte, enquanto participante, enquanto vivente do movimento espírita, para também entabular os meus diálogos. Diálogos comigo, diálogos com você. Diálogos uns com os outros. Saindo de uma posição cômoda de receptores, convocados a olhar para a sociedade como o nosso campo de semeadura que tanto utilizamos para intimidar uns aos outros, para controlar os corpos e as mentes uns dos outros, dizendo: olha, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sem dar esse tom intimidador ao outro, nós estamos renovando estas concepções e dizendo: olha, a colheita ainda está por fazer, ainda está sendo feita. Nós já estamos colhendo algumas coisas, mas se não estamos satisfeitos com o sabor do que tem vingado até então, precisamos trabalhar a modificação destas sementes. Não sermos apenas repetidores acomodados em tradições. E este é o enorme desafio de ligar e interligar e religar mais uma vez espiritismo e sociedade. Porque criou-se a compreensão de que a partir do momento que nós entramos numa casa espírita, a sociedade sai de nós. Nós deixamos de ser pessoas que se relacionam, que definem politicamente o resultado de pleitos, que vão aplicar políticas públicas e que vão interferir na vida real de cada um. Nós nos tornamos pseudo-anjos que, separadamente de tudo isso aí, nós nos comunicamos com os espíritos. Talvez, meus amados irmãos, uma terminologia que me agrada muito desde os tempos em que eu não era espírita à esquerda, mas já era esquerda e já era espírita. Meus amados irmãos, política, sociedade, sentimento de irmandade, sentimento de religiosidade, mentalidade são ingredientes que nos formam. Como haveremos de tirar estes ingredientes e ainda nos tornarmos seres integralizados? Há uma intencionalidade perversa que perpassa as gerações, mantendo pessoas sob o controle da aceitação dentro dos ambientes de fé, sejam casas espíritas ou correlatos ou outros ambientes, separando o envolvimento político progressista da vinculação e da vivência destes entes. Por que progressista? Porque, na verdade, a política à direita, ela sempre foi feita. E ela continua sendo feita. Porque quando a mulher está sendo induzida a desistir do estudo e da autonomia enquanto pessoa e enquanto cidadã, é uma política à direita, conservadora,
ultra-reacionária que está sendo aplicada nos templos. Porque quando as pessoas dizem que não gostam de política, mas se sentem extremamente felizes em louvar os políticos que visitam as casas espíritas e exibem os seus nomes e atrelam as suas representatividades aos trabalhos daquela casa, como Salvador está em alta nesse momento, não é? E graças a São Paulo, graças a Dória, graças aos contribuintes paulistas e paulistanos, a periferia de Salvador está assistida. Isso não é política? Desse modo, retomando o viés de que nós não estamos nos digladiando, nós não estamos perseguindo ou lutando uns contra os outros. O que nós estamos, na verdade, é buscando unir estas pontas intencionalmente separadas para o sistema de manutenção do poder que sempre esteve e continua à direita. Não nos permitirem abrir estes caminhos de crescimento que é intelectivo, que é cidadão, que é fraternal. Porque nós somos espíritas, somos de esquerda e atuamos nas casas de maneira menor. Eu recebi pelo WhatsApp a queixa de uma pessoa daqui de Salvador, dizendo para mim: Ana, eu estou muito incomodada, porque parece que os espíritos de importância na doutrina, eles pertencem aos espíritas conservadores. Porque eles são os donos de Emmanuel. Eles são os donos de Joana de Ângeles. Eles são os donos das referências. O que sobrou para os espíritas à esquerda? Quais são os espíritos? Quais são os espíritos que a casa espírita eleva como referência de sublimidade que sobrou para os espíritas à esquerda? Será que Marx? Mas o que se diz acerca de Marx? As fake news misturadas com toda uma gama de ignorância trabalha a imagem de Marx muito diferente da forma como é trabalhada a imagem de Emmanuel. Então, São Marx, nem para a Igreja Católica, nem para o público neopentecostal, evangélico, nem para os espíritas, vai surtir o efeito de referência que Emmanuel e Joana de Ângeles surtem hoje. Então, o que fica para nós? Fica para nós a convicção de que precisamos superar estas etapas de santos para idolatrar. Não importa se na Igreja Católica ou na casa espírita. O que importa não é a referência pessoal ou nominal, mas aquilo que o Espírito trouxe em caráter de informação e de formação para contribuir com o nosso crescimento e com a nossa libertação. O espírita à esquerda terá necessidade de mitos? Não, pelo amor de Deus, mito não. Terá necessidade de alimentar estes espaços de referência para atuarem. Vocês percebam que, mesmo nos levando a risadas, mas perceba a força que essas associações possuem. Imediatamente, a plateia que não gosta dele pensou nele. Porque isso é uma construção ideológica. E isso perpassa as nossas atitudes, sem que nós percebamos. Será que nós já estamos preparados para abrir mão destas referências?
Será que nós já estamos ouvindo o chamado de um pensamento espírita, espiritualista, que apenas é pensamento? Nós já estamos maduros o suficiente para não nos sentirmos incomodados com o tradicionalismo se arvorar em donos de Emmanuel? Nós precisamos fazer uma disputa pelas referências destes espíritos. Se nós temos o livro dos espíritos, se nós temos toda uma gama de material produzido, escrito por pesquisadores estudiosos do quilate de Luiz Gratz, se nós temos livros que nos levam a pensar, se nós temos artigos que renovam e remexem as nossas convicções, escritos por Quioro, por Franklin Félix, por Dora Encontre, talvez nós estejamos ainda muito envelhecidos em nossos próprios conceitos de espiritismo, de espiritualidade. Talvez nós estejamos muito confusos, porque a mistura de catolicismo com espiritismo e toda essa diversidade de expressão de fé que nos circunda ainda faça referência a ídolos, mesmo desencarnados. Abrir mão de ídolos não é coisa rápida. Não vai acontecer no estalar de dedo. Mas quando nós nos propomos a amar além dos parâmetros postos pelas convenções e pelo tradicionalismo, e quando nós criamos ambientes acolhedores como este aqui, onde o preconceito não entra naquela porta, onde é permitido chegar e falar sem a necessidade de fazer referências antigas que agradem a A ou a B, mas em respeito máximo à liberdade de cada um, às expressões de cada um, nós estamos nos propondo a nos permitir experiências de fé, de espiritualidade, de humanidade, de acolhimento e de amorosidade, liberto dos grilhões das intencionalidades tradicionais. E a sociedade não é a nossa inimiga, é o nosso campo de semeadura. E a política não é o que nos distingue, é o nosso instrumento de reconstrução desse cenário de amor para o futuro que precisa ser liberto, para o presente que precisa ser amparado e para a nossa realização enquanto seres amados e capazes de amar, que não precisam absolutamente de padrões, mas de verdade, de liberdade e de muita poesia. Porque olhando para vocês, meus amados irmãos, aqui, o que eu estou sentindo é uma explosão de poesia em cada rosto, em cada cor, em cada olhar. Para todos vocês, um beijo enorme, enorme. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. E eu estou cumprindo os meus 30 minutos. Muito, muito feliz.